Olá, queridos, queridas. Aqui estamos de novo. Espero que cada vez que chegamos aqui, a receptividade seja a mesma e a alegria também, não é? Hoje eu trouxe livros diferentes, assim, porque eu estou misturando ficção com meus livros de estudo que se tornaram inesquecíveis para mim, e essa é a premissa dessa sequência, não é? Livros que realmente marcaram espaço em minha vida. E embora eu não seja católica, e embora eu não seja religiosa, existem livros como esse Confissões de Santo Agostinho que marcam a nossa vida enquanto leitores. Santo Agostinho foi para o cristianismo e especificamente para a Igreja Católica uma das pessoas mais importantes e poderosas desse contexto. Ele é chamado um dos pais da Igreja, porque vários dogmas da Igreja Católica, do cristianismo em si, enquanto católico, foram criados por Agostinho. O primeiro deles foi a questão da graça. Outra questão que ele realmente é o autor foi do Espírito Santo. E por aí vai sendo interessante fazer essa leitura, entre outras leituras da autoria dele, que são relevantes. Ele vivia uma profunda angústia e depois ele logrou as mais requintadas alegrias quando encontrou o rumo, o norte da sua travessia humana. Muito se deve às preces, segundo a narrativa da Igreja Católica, muito se deve às preces de sua mãe, Mônica, que sentia muita tristeza por ver a vida dissipada do seu filho. A vida, vamos dizer assim, em que ele curtia todos os prazeres da carne. Teve um único filho, desculpe, que me faltou agora o nome dele. Mas aqui ele vai mostrar a sua luta para superar esses agravantes da juventude e mostrar o seu encontro com o seu Deus, com aquele que vai fazer ele dobrar os joelhos e acolher em seu coração a fé. Sem dúvida, esse livro dele é um dos mais lidos. Sua finalidade é confessar-se pecador e, com essa confissão, ele atrair outros pecadores. Eu fiz a leitura e me maravilhei com este homem, que se tornou muito jovem, depois da sua conversão, bispo da cidade de Hipona. E ele foi aí que sua grandeza não consistiu apenas em ser filósofo ou literato, mas em ter escrito esse livro, Confissões, como o grande filósofo que ele é. O livro me marcou? Sim, marcou, e em diversas páginas eu parei
Aqui, por exemplo, eu coloquei maravilhoso quando ele está cantando as perfeições de Deus. Embora a minha, vamos dizer, o meu agnosticismo, eu sou capaz, perdão que eu estou hoje um pouco rouca, eu sou capaz de entender a grandeza desse filósofo. E sou capaz de ver como ele pôde mover tanta coisa em minha vida. Tem uma frase dele que eu não sei se eu vou lembrar dela toda, mas o início é de uma beleza incrível. Tarde te amei, beleza imortal. Tarde te encontrei. Quando ele lamenta não ter encontrado Deus logo. Dizei-me, eu vos suplico, ó Deus misericordioso, para comigo que sou miserável. Dizei se a minha infância sucedeu a outra idade já morta, ou se tal idade foi a que levei no seio da minha mãe. Pois alguma coisa me revelaram dessa vida, e eu mesmo vi mulheres grávidas. E antes deste tempo, que era eu, minha doçura, meu Deus? Existi porventura em qualquer parte, ou era acaso alguém? Para mim, um dos mais belos livros de filosofia que já li. Não importa o contexto religioso que é dar, este livro trata do encontro de um homem com o seu fanal, com a sua razão de ser. Então, o que eu poderia fazer? Trazer o livro para vocês. Seria a coisa mais correta a fazer. Porque, gente, Agostinho... Ai, meu Deus. Agostinho, perdoe que eu cutuquei aqui num botão e fez... Agostinho, para mim, é, antes de tudo, um filósofo. Depois, um crente. E depois, o cristão que se coloca nas mãos de Deus. Bom, uma semana dessas aí que eu trouxe Eugénie Grandet, eu me lembrei de um livro que se tornou para mim inesquecível. Foi uma pessoa do Instagram, eu nem sei se ele ainda está, porque nunca mais vi nada dele, que falou desse livro e me despertou a curiosidade. Pois que entre os escritores brasileiros, os escritores nacionais, e eu vou trazer uns gatos pingados, porque eu sou difícil de gostar. Eu sou difícil de gostar de algumas coisas. Eu tenho tido resistências maiúsculas a alguns livros, tanto nacionais quanto estrangeiros. Mas esse aqui, de Altran Dourado, Uma Vida em Segredo. Eu fiz um vídeo, acho que para o TikTok, tratando desse livro. Aqui, uma menina, quase uma mocinha, filha de um fazendeiro riquíssimo, mas dessas pessoas do campo que não sai da sua fazenda, só sai para muito poucas coisas. Viúvo, criando a filha
ela já quase adolescente, e criou ela não como uma herdeira rica, criou ela como uma moça do campo, que tirava leite pela manhã, que cozinhava, que ia para os campos, que ceifava as coisas, que, enfim, uma moça de uma vida do campo grosseira e sem descanso, acostumada à lida, a fazer partos, a cuidar de tudo, das galinhas, da criação toda do pai. Mas que também estudava um pouquinho, o pai deixava ela fazer alguma coisa. E um belo dia, esse pai morre e essa menina fica sem ninguém, a não ser um primo do seu pai, me parece que ele era desembargador, comendador, qualquer coisa assim, que é encarregado de tomar conta dela, de ser o tutor dela e de cuidar para que ela tivesse uma vida digna. O nome dessa garota, o apelido dela era Bié. Nunca esqueci Bié. E ela vem para a casa do tio. Agora vocês imaginem uma mocinha rústica. É colocada no seio de uma família de vida social intensa. Com 2 filhas ou 3 que vestiam as roupas da última chamada da moda, eram rufos e rendas e babados e bordados. A mãe, muito elegante também, uma senhora muito fina, muito delicada. O pai, um homem do mundo, mas também o provedor da casa, vivia bastante confortavelmente ele. Não houve nenhum interesse dele na fortuna de Pierre. Mas ela começa a viver nesta casa. E ela vai buscar refúgio na cozinha com as domésticas que naquele tempo moravam, dormiam na casa dos patrões. E é lá que essa vida pequena, que essa vida em segredo vai se passar. As amizades que ela vai fazer, pouquíssimas, não sabiam que ela era herdeira de uma fortuna fabulosa. E não pensem que vai ter nenhuma reviravolta na vida de Pierre. Antes, ao contrário, ela vai aprofundar-se nesse mundo paralelo, nesse mundo escondido das cozinhas e despensas, chegando ao ponto de largar o quarto maravilhoso que tinham feito para ela e ir dormir em um quartinho ligado à cozinha. Um livro interessantíssimo. Quando fala em Altrão Dourado, fala em Ópera dos Mortos, eu fui encontrar esse. Ai, como eu me comovi. Como Bié ficou inserida em meu coração e em minha lembrança de maneira impecável. Uma jovem rústica, transportada subitamente para salões dourados, que lhe assustavam e que não lhe diziam nada. Ler sobre isso é extraordinário. Bom, trouxe pela primeira vez, portanto, um autor brasileiro bastante esquecido. Porque quando você percorre as redes, você não encontra facilmente alguém que fale em Altrão Dourado. Ele,
e outros autores, Moacir Clear, Rubem Braga, Rubem Alves, Lúcio Cardoso, que eu vou trazer um livro incrível dele. Está na mão da minha filha, termina, não termina, e eu já cobrei umas 2 ou 3 vezes e o livro empacado lá, porque ela está fascinada por ele, como eu fiquei. Mas pulei do Brasil para a Irlanda. A Irlanda que James Joyce se autoexilou e nunca mais quis voltar a ela. E peguei, o que foi que eu peguei? Algum livro extraordinário? Sim, na minha opinião. Na opinião pública, não sei. Falam mais em Ulisses, blá, 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 blá. Mas antes de você ler, ou tentar ler Ulisses, que não é dos meus prediletos, Ulisses não me marcou de jeito nenhum. Para mim foi uma tarefa tediosa mergulhar nas páginas de Ulisses. Mas esse aqui, que tem um personagem que nós vamos encontrar depois em Ulisses, Retrato do Artista quando Jovem. Esse aqui vai nos trazer a história de um garoto, Dédalus, Stephen Dédalus, que toda a mocidade dele e as impressões dele quando é levado para um colégio de padres e as, vamos dizer, aventuras que ele vai passar nesse colégio. Ele era desde garoto como um poeta. E aqui ele nos traz uma pequena parte de sua obra poética que ele declama para nós. A tua palidez, lua, será cansaço de vogar tanto e tanto a contemplar a terra? Sabendo que um de nós pode ser teu regaço? Uma poesia, um terceto. Poesia com 3 linhas. Quase um haikai. E assim nós vamos percorrendo a vida de Dédalus, suas primeiras experiências com o sexo. Ele, quando escreve isso aqui, ele ainda tinha 14 anos. E eu coloquei aqui, quando fiz a leitura, maravilhoso observar que ele tem 14 anos apenas. E aqui ele vai narrar o primeiro beijo dele. Vejam bem, me permitam. Ela passou as mãos titilantes por entre os seus cabelos e disse: dá-me um beijo. Mas os lábios dele não puderam inclinar-se para beijá-la. Queria estar bem preso pelos braços dela e ser acariciado devagar, devagar, bem devagar. Em seus braços, sentiu que se tinha tornado subitamente forte, destemido e seguro de si próprio. Mas os lábios não queriam baixar para a beijar. Retrato do Artista quando Jovem, James Joyce. Gente, olha eu com a minha confusão. Eu estou trazendo cada vez menos livros, porque fico falando tanto que supostamente deve cansar vocês um bocado. Mas me perdoe, porque chegar aqui, mostrar um livro e correr, perde o sentido. Vera, por que foi que você gostou desse livro? Porque ele teve passagens e esse aqui, vejam, é todo marcado. E eu só li 2 passagenzinhas muito reles dele.
Aqui tem outra passagem maravilhosa, porque é muito discutido aqui a teologia. Muito. Porque esses garotos estavam internados num colégio religioso e eles tinham obrigatoriamente que seguir vamos dizer, aquele modo de ser do colégio, aquele cronograma. Né? Então, eles eram obrigados a frequentar igrejas. E o resultado foi que eles tomaram pavor a essa coisa. Bom, já estamos com 20 minutos e eu não sei, e eu quero falar sobre esse aqui na próxima conversa, porque não quero ultrapassar esse tempo. Para vocês, todo o meu carinho. Mas não esqueçam de interagir comigo, eu ainda acho mais importante do que dar seu clique. Eu acho importante saber o que vocês pensam, o que vocês estão achando. Para mim isso é vital. Mas se tiverem a boa vontade, deem seu clique, se inscrevam no canal. Não é? Isso aqui parece até quando a polícia americana prende uma pessoa. Você tem o direito a... Toda pessoa que trabalha na internet tem essa lenga-lenga. Se você ainda não deu seu clique, dê. Mas para nós faz diferença, porque assim a plataforma dá mais acesso a gente, tá? Um beijo e até a próxima.